Olá! Então, o dia da nossa live está chegando e eu estou aqui hoje para gravar um vídeo bem rapidinho para vocês sobre um assunto que é muito perguntado naquela sessão final lá de perguntas e respostas que eu sempre faço nas minhas lives. É a questão do molde. Porque assim, nós temos a nossa resina de poliuretano, que é uma resina líquida, e a gente vai moldar as nossas peças. E para a gente moldar as nossas peças, nós precisamos de um molde. Então, assim, eu tenho uma peça. Tá? Essa peça aqui, eu preciso ter aonde eu vou vazar a minha resina para deixar ela desse jeitinho, para ela poder funcionar direitinho. Né? Esse aqui é um acoplamento elástico, eu sempre mostro essa peça nas lives. Né? É um exemplo é uma peça fabricada por um dos meus alunos. E ela demonstra bem, é uma peça que não é tão simples na sua geometria, mas ela é muito simples para ser fabricada. Então vamos lá. Mas o nosso assunto aqui hoje é o molde. Vamos desmistificar os moldes. Na injeção de plástico, você precisa de moldes caríssimos. Um molde barato para injetar plástico custa 20, 30 mil reais. Um molde mais complexo custa 200, 300. Às vezes um molde custa mais caro que a máquina, a injetora. Ok, isso exagerando. Tá? Mas é uma realidade, o molde de injeção é muito caro. O molde para PU, para resina de poliuretano, é um molde que não sofre pressão. O molde de injeção de plástico sofre pressão para o material entrar na cavidade, se moldar e manter a sua forma. No nosso caso, é gravidade, é a força da gravidade. O que você despejou no molde, tá? Não tem nenhuma pressão sendo exercida contra as paredes do molde, seja ele feito do que for. Aí é que está. O que eu posso fazer os meus moldes? Bom, eu posso fazer os meus moldes de aço. Posso fazer meus moldes de alumínio, usinado ali, bonitinho. O centro de usinagem hoje faz um molde assim, com uma precisão total. Mas eu posso fazer o meu molde também através de impressoras 3D. Atualmente a gente tem impressoras 3D de fácil acesso para a gente adquirir e que propicia que nós façamos moldes complexos para esse tipo de peça, inclusive. Tá? Ou para esse tipo de peça, que é um pouco mais simples. Tá? Muito bom. Então você pode fazer na impressora 3D, você pode fazer de aço carbono, aço inox, de qualquer metal, tá? De alumínio. Você pode fazer na impressora 3D, que é um material plástico que vai sendo depositado e dá a forma que você precisa. Você pode fazer de fibra de vidro, se você tem habilidades a trabalhar com fibra de vidro. Você pode fazer de silicone. Embora o silicone não seja muito barato, mas é pouca quantidade que você vai usar para você fazer um molde de silicone e depois vazar as suas peças com a resina de poliuretano. Você pode fazer do próprio poliuretano. Mas como? Pode. Uma peça complicada como essa. Eu pegar, colocar essa peça numa base, colocar um anel qualquer, pode ser um anel de aço, de alumínio, um anel, a arruela em volta, um pino central que vai fazer esse furo. Tudo isso dá uma vedadinha com uma massinha de vedação, tipo essas massinhas de silicone que vem em bisnagas. Né? Tem até os vedantes de PU mesmo, né? Um PU bem molinho, dureza 40 Chorar, é o PU 40 que você encontra em qualquer loja de material de construção. Você veda para que a resina não vaze, porque ela não tem pressão, mas ela é líquida, a força da gravidade vai puxar ela para fora. Muito bom. Aí você enche, passando da quantidade, tá certo? Aí quando você virar, você tirou aquela tampa, você extrai a tua peça, você tem o quê? A cavidade de um molde. Não é isso? Então, do próprio PU, você faz o molde. E o molde é super barato. Essa peça aqui
tem cerca de R$ 4 de matéria-prima, essa peça. De poliuretano, R$ 4. De custo da resina de poliuretano, R$ 4. Na live eu mostro direitinho até o custo total dessa peça e por quanto ela é vendida. Vocês aguardem. Mas vamos só falar quanto custa fazer um molde de PU. Você não gasta R$ 10 para fazer um molde para essa peça. Como você não vai gastar quase nada para fazer outras peças. Há peças que são mais complicadas, como essa aqui. Mas dá para fazer também. Tá? Dá para fazer também, é o mesmo princípio. É um anel em volta que contenha a quantidade de resina que você vai despejar. Põe aqui, você tem uma base onde você apoiou, faz a vedação, você despejou. A hora que você tirar a peça, tem que pôr uns pininhos aqui, porque essa peça tem uns furinhos, tem um canal. Você tem que tapar esses canais, né? Pondo uns postiços aqui. É a mesma coisa, aí você extrai. Aí o pessoal, eu tive uma pergunta outro dia que eu achei muito interessante. Mas precisa dar conicidade aqui, na altura da peça, para que ela seja extraída? É preciso dar uma conicidade, como é necessário, por exemplo, nos metais fundidos, como o alumínio, como o ferro fundido, né? Você tem que dar uma conicidade para você extrair a peça do molde ali, no caso do alumínio, da coquilha, né? Você tem que dar uma conicidade. No caso do poliuretano, não. Você vai deixar ela paralelinha. Essa peça é uma peça paralela. Ó, ela não tem uma conicidade aqui. Ela é totalmente paralela. Então, gente, isso é o que eu queria trazer de momento. Na live nós falaremos muito mais sobre isso e outros assuntos. É apenas um aperitivo do que vai ser a nossa live. Um abraço para você. Até lá.